Olá, eu sou a Aline Fernandes, tenho 18 anos, sou natural aqui de São Paulo e eu passei em oitavo lugar em jornalismo na USP. Meu interesse em cursar jornalismo veio da minha facilidade e do fato que eu gosto bastante de me comunicar, de ler, de escrever. E quando eu vi que esse curso abrangia isso tudo, eu falei, nossa, é a minha cara. E eu quis fazer uma faculdade pública por conta que, além de ser uma referência no mercado, é a melhor de São Paulo. Então, eu creio que, além de ser uma grade muito boa, me dá uma ótima base didática, também vai me ajudar bastante no mercado de trabalho, sem contar a proximidade com a minha casa. Eu não passei direto para a faculdade quando eu fiz o terceirão. Eu fiquei com 3 pontos atrás, eu acho que na época eu tirei 59 e a nota de corte era 62. E nesse momento, por ser uma diferença tão pequena, eu percebi que eu iria tentar ao menos mais um ano de cursinho para conseguir realizar esse sonho. Então foi nesse momento que eu percebi e conheci o Estratégia. Quando eu percebi que eu não passei, eu optei pela estratégia porque eu tinha estudado sobre todos os cursinhos online, porque eu queria um à distância. Então eu fiz uma listinha de cada um, com o que oferecia, preços, valores, e de todos que eu pesquisei, eu vi que o estratégia era o mais completo e atendia a minha necessidade de forma espetacular. Eu não conseguia achar nenhum outro cursinho que era tão focado na FUVEST como o estratégia. Então eu conheci pesquisando e a estratégia foi a opção mais completa que eu achei. A minha rotina de estudo, ela variou um pouco no início até eu pegar o jeito, mas eu sempre estabeleci que eu ia estudar 2 matérias por dia. Dependendo do dia da semana, mudava um pouquinho. As matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tentava dedicar um tempo a mais, que era a matemática. Mas eu separei de segunda a sexta cada matéria de áreas diferentes. Então eu começava com exatas, que era a minha dificuldade, para logo ficar livre e depois ir para a área de humanas. Porque eu sabia que mesmo que eu ficasse um pouco cansado por ter estudado exatas, humanas, por ser uma área que eu gostava, não seria tão cansativo. Então eu comecei estudando só de tarde, por exemplo, das 1 da tarde até 6h40, e eu separava um intervalo nesse meio tempo. Era 2 horas e meia para cada matéria. E aí, lá para perto da metade do ano, quando eu vi que eu estava um pouco mais atrasada no conteúdo, eu comecei a estudar de manhã justamente as matérias que eu tinha mais dificuldade e, por consequência, eu andava um pouco mais devagar em relação a humanas. Então, de manhã eu estudava matemática, física, química, biologia, para tentar dar uma avançada. E eu continuei assim até chegar o período dos vestibulares, quando eu concluí toda a minha rotina de estudo. Em média, eu estudava nesse período que era de manhã e à noite, quase 4 horas na matéria de exatas, para depois ir para humanas. E quando eu percebia que em humanas eu estava atrasada, para não prejudicar o meu andamento na parte de exatas, eu estudava no sábado, só a parte de humanas. As ferramentas de estratégia que me ajudaram na minha aprovação foi especialmente o livro digital interativo, e para cada matéria eu desenvolvi uma técnica diferente. É um livro muito completo. O próprio livro dá para fazer várias formas diferentes para estudar. Tem como colocar só a opção de resumo, a opção do curso completo, só os vídeos. Então, para algumas matérias, eu lia tudo que estava na parte de resumo e via o vídeo de complementação. Em outros casos eu só vi o vídeo, em outros eu só lia, mas a minha preparação se resume bastante no LDI, e nas partes que eu tinha mais dificuldade, aí sim eu buscava assistir as videoaulas ou até mesmo o resumo mais longo de 30 minutos da Coruja Flix, para conseguir ficar mais tranquilo. O corpo docente do Estratégia simplesmente foi uma surpresa tão positiva para mim, porque eu gostei de todos os professores, de todas as matérias praticamente. Então eu sempre fui uma aluna muito participativa nas dúvidas. Nossa, todo dia eu enviava muito para os professores, e isso acabou ajudando a criar uma relação com todos eles as matérias. Se eu fosse para escolher um professor que eu tive um carinho a mais assim, eu acho que seria o professor Prazeres, porque para mim ele é um completo de professor. Explica muito bem, tem uma didática ótima, ele é engraçado, mas em geral todos os professores são incríveis, mas eu sinto um carinho a mais pelo Prazeres de Química, que é uma surpresa, porque eu sou de humanas. O que eu achava de diferencial nas aulas do Prazeres é porque ele começava com o método da folha em branco. Ele meio que colocava espaços para a gente responder, e isso fazia eu lembrar o conteúdo na prática, sem necessariamente ver toda a parte didática. Então, com ele, eu sentia que eu ganhava tempo, porque eu ia diretamente nos tópicos
que eu tinha dúvida, e isso me ajudou bastante a ter um ritmo, uma dinâmica em química, e sem contar no final, ele fazia parte das considerações finais, ele sempre foi muito fofo e atencioso, e nos textos dele, que ele citava uma música, contava um pouco da experiência dele, me motivava, assim, no dia a dia, e pensar, não, vamos lá nos resultados, vai dar certo. Então, ele também foi muito motivador nesse processo. A reta final, para mim, foi um tanto que intensa. Eu me programei em terminar de ver todo o conteúdo até setembro, para outubro, um mês antes das provas, revisar tudo a partir de simulados. Então, eu já tinha feito muitas provas antigas, tanto do Enem quanto da FUVEST. Sendo assim, com estratégia, eu peguei os simulados deles mesmos. Aí eu tirava um dia para responder, fazia tudo simulando conforme seria no vestibular, e depois nos tópicos que eu errei ou que eu não sabia absolutamente nada da questão, eu dei uma atenção maior e eu revisei a partir desses aspectos. Eu acho que no material do ensino médio, a principal diferença que tem em relação ao do cursinho é porque até mesmo eu já conversei isso com alguns professores de estratégia. Muitos tópicos, por ser mais rápido a revisão do final do ano, a gente não viu. E até mesmo muitos aspectos, como por exemplo a solução tampão, eu nunca tinha visto antes. Então eu acho que o estratégia, ele aprofundou a base que o ensino médio já deu. Justamente esse aprofundamento eu senti que é um grande diferencial no vestibular. A minha vida social em 2023 é até um pouco engraçada de falar, porque ela foi um tanto que limitada, assim. Eu sabia que era um ano para focar, era um sonho que eu queria realizar durante muito tempo, então eu foquei especificamente nisso. A minha vida social, o contato com os amigos, foi mais pelo celular mesmo, de conversar, fazer ligação, trocar mensagem, porque eu confesso que para sair eu era um pouco difícil, assim, me tirar dessa rotina de estudos. Eu saí algumas vezes também com os meus amigos, com os familiares, mas foi muito pontual durante o ano. O meu principal foco mesmo era em estudar e garantir que no período que eu não estivesse estudando, eu estivesse descansando para conseguir estudar bem depois. No dia da prova, eu fiquei um pouco ansiosa, um pouco nervosa, eu acho que é normal. E eu lembrei bastante do que o professor Saulo falou pra gente durante as revisões, que é normal ficar ansioso, ficar meio assustado. Isso é sinal que nós somos seres vivos, mas que a gente não pode esse desespero tomar conta. Então isso me ajudou bastante na área emocional de confiar na minha preparação e confiar que ia dar tudo certo. E no início da minha prova começou logo com as questões de matemática, física e química, as que eu tinha sempre mais dificuldade. E para começar a prova de forma mais confiante, eu pensei, não vou começar por essas, eu vou para a área que eu sei que tem um pouco mais de facilidade. E lá para a primeira hora, por aí, eu fiz só as questões de humanas para ir pegando o ritmo e conhecendo qual era o nível de dificuldade da prova da FUVEST desse ano. E aí depois, como não tinha para fugir, eu ia com as questões de exatas, mas depois ia intercalando com as de humanas, até mesmo para dar uma relaxada e uma calma na cabeça. Quando eu vi o meu nome em 8º lugar, que era a confirmação da aprovação de um sonho que foi desejado por tanto tempo, foi uma situação muito inusitada, era um sentimento indescritível. Demorou muito para cair a ficha, eu acho que até hoje, todo dia, cai um pouco a ficha, mas eu comecei assim, a realmente tremer, ficar emocionada ao pensar no processo, em como que foi. Meus familiares ao meu redor, tudo chorando, me abraçando, eu senti mesmo que foi uma cena de um filme. Durante esse processo, eu acredito que a rede de apoio foi algo muito forte, muito intenso e que eu não esperava que as pessoas ao meu redor iriam se entregar nessa causa também da forma que foi. Os meus pais foram maravilhosos desde quando eu comecei a estratégia, prepararam um contexto incrível para que a minha maior preocupação fosse realmente estudar, fosse focar, e as demais coisas eles tentavam lidar por mim. E isso foi um suporte incrível, o pessoal aqui da minha casa. Os meus amigos também, sempre quando eu estava um pouco desanimada, por mais que eu não visse eles com tanta frequência, eles foram completamente compreensivos comigo, me mandavam mensagem perguntando como estava o estudo, como eu estava me sentindo, e também na minha rede de apoio. Os professores fizeram um papel também fundamental. Eu sempre fui participativa no fórum de dúvidas, então quando eu desaparecia ou quando eu parecia estar um pouquinho desanimada, os professores sempre mandando mensagens positivas, falando para eu não desistir, não desanimar, prestar atenção nas aulas, focar no processo, que ia dar tudo certo. E realmente deu.
Então, os professores, tanto do cursinho quanto até mesmo da minha escola, também fizeram parte dessa rede de apoio. A minha inspiração para seguir na área de jornalismo varia um pouco, porque é uma área muito ampla. Então, desde jornalismo esportivo, que eu admiro sempre os comentaristas, o pessoal que fica narrando o jogo também, tem a parte cultural, tem a parte também investigativa, mas no início, uma grande inspiração para mim foi o Caco Barcelos, porque a forma que ele transmitia o jornalismo, evidenciando realidades complicadas, mostrando os problemas do Brasil. Eu acho que ele sempre fez isso de forma muito responsável, então eu sempre admirei isso também. E também a Glória Maria. Eu acho que como ela marcou o jornalismo foi incrível. Esses dois profissionais fizeram perceber que o jornalismo é muito mais do que você dar uma notícia, mas é sobre você informar a população, é você abrir os olhos para uma realidade tão próxima e que às vezes é muito distante. Então, acho que esse é o papel transformador do jornalismo na sociedade. O ensino à distância, com certeza, vale muito a pena pela flexibilidade de horários. Você pode usar isso como uma ferramenta-chave. Se você não gosta de acordar tão cedo como eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde. Então, isso é bom. E também, o ensino à distância é ótimo, porque se você, por exemplo, acontece de não estudar um dia, você não fica para trás do conteúdo. Você pode ir exatamente aonde você terminou. E uma dica para quem pensa em estudar online é separar um ambiente propício para isso, porque se você estuda em um ambiente que tem muita distração, tem muitas pessoas conversando, muita coisa acontecendo ao redor, você naturalmente fica mais distraído também. Então, se conseguir reservar um cômodo só para isso, um momento do seu dia só para isso, e pedir para o pessoal ao seu redor respeitar isso, evitar falar com você durante esse momento de estudo ajuda bastante. E também no próprio notebook, evitar o notebook, no celular, no tablet, onde estudar, evitar colocar notificação, porque a notificação também distrai. Então, se você puder tirar a notificação do WhatsApp, das redes sociais, isso ajuda a focar bastante. E uma coisa que me ajudou a focar e aproveitar também esse ensino à distância foi ter uma amizade com os professores. Então, eu sempre tive a sensação que até nos dias, por exemplo, de quinta, que eu estudava história, o professor já sabia, porque ele respondia tão rápido as minhas dúvidas, e isso foi me ajudando também a ter foco, a saber que eu não sou sozinha, que os professores estão me acompanhando, qualquer dúvida eu posso falar para eles, e também se divertir pela plataforma, se deixar distrair, que seja pela plataforma, conhecendo as ferramentas, porque a cada vez que você mexe mais na plataforma, você descobre mais coisas que você não sabia e que podem ajudar na sua aprovação. Eu recomendo estratégias vestibulares sem nenhum peso na consciência para todo mundo que eu conheço que pensa em iniciar o vestibular. Eu sempre falo, estratégias vestibulares. Para mim é o melhor curso do Brasil, é o melhor cursinho, o mais completo, com os profissionais mais incríveis. Então, esse é um cursinho que eu indico para todo mundo. Uma dica de ouro que eu tenho para todos os vestibulandos é estudar, por mais clichê que seja. Eu já conheci durante essa caminhada muitos vestibulantes que não tinham muito foco ou que procrastinavam demais, mas especialmente eu me deparei com muitas pessoas que estudavam só quando tudo cooperava para isso. Então, eles só estudavam mais ou menos quando tinha vontade. Então, esse dia eu acordei inspirada para estudar e vou estudar. Se no outro dia eu acordar um pouco mais distraído, não vou estudar. Então, eu acho que o vestibulando, o estudante, precisa ampliar mais esse foco e pensar mais não só no processo, mas no resultado. Então, se está um pouco desanimado, eu recomendo que estude. Se tá com preguiça, vai com preguiça mesmo, começa, porque depois a preguiça vai embora. E também, se por acaso no seu dia deu tudo errado e você fala, nossa, esse dia tudo cooperou para eu não estudar. Não acredite nesses sinais, estuda, ao menos que seja um pouquinho, porque 1 hora no dia, meia hora que seja, já vai fazer uma grande diferença na sua aprovação e também vai garantir que você não perca o ritmo, porque é uma rotina um tanto cansativa, eu sei que muitos trabalham, tem responsabilidades além do vestibular, mas estudar todo dia, nem que seja um pouquinho, ajuda a manter os olhos no objetivo e eu acho que isso é essencial.